Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião do GEPED. Eu quero só a confirmação de todos vocês, tá? O silêncio já me diz que é um sim, né? Nós estamos na gravação, todos estão de acordo, ok? Se permanecerem como estão, a gravação continuará, ok? Hoje, o GEPED tem o prazer de receber o professor Guilherme Freitas Leal. Guilherme é um estudioso de Foucault, tem ministrado cursos, né, tanto lá em Goiás como pela internet sobre o pensamento de Foucault, é bem atuante, né, nas pesquisas e na divulgação do pensamento desse filósofo, e nós o convidamos para falar um pouco como o fechamento do nosso estudo em torno da obra História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, e o Guilherme vai nos brindar hoje à tarde, né, com as suas experiências de pesquisa e, sobretudo, com o seu olhar sobre esse texto do Foucault. Guilherme ele é bacharel em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás, ele tem mestrado em Filosofia na Universidade Federal de Goiás, com uma tese em torno do pensamento de Foucault, principalmente nos seguintes temas: homo econômicos, lógica econômica e biopolítica. Tem licenciatura em Filosofia pelo Clarentiano e o doutorado em andamento, com trabalho acerca da leitura de Michel Foucault sobre a obra de Kant. Tá? Então, Guilherme, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela disponibilidade do seu tempo. A gente sabe que nessa pandemia, né, a vida está louca com as atividades, e ainda mais você que está imerso com o seu doutoramento. A gente sabe que o tempo é muito reduzido e a gente fica extremamente agradecido que você venha compartilhar com o nosso grupo, com os nossos estudantes, né? Certamente são futuros pesquisadores que vão engrossar o caldo da pesquisa do Foucault aqui no Brasil, né? E essa troca sempre é muito rica. Eu quero te agradecer de coração pela sua generosidade, atendeu de pronto, de estar aqui conosco. Seja bem-vindo e muitíssimo obrigado, querido. A palavra é sua. Eu que agradeço imensamente a gentileza do convite, professor Ricardo. Não teria como não atender de pronto, mesmo imerso nessa vida louca, nesse tanto de coisas, porque para mim é um prazer estar vindo aqui falar de Foucault para esses alunos, para esses pesquisadores. Isso me traz muita coisa. Resumindo assim numa palavra, isso me enriquece, tá? É um enriquecimento mútuo. Então, para vocês terem uma ideia, quando o professor Ricardo me disse que a divisão seria 50 minutos e depois a gente teria uns 50 minutos de debate, eu já pensei logo eu vou compartilhar uma tela, tá? Eu já pensei logo em reduzir a minha fala ao máximo, porque eu quero servir a vocês como instrumento, assim como é a proposta Foucaultiana. Então, eu não quero reproduzir o texto aqui, não quero ficar gastando muito tempo aqui reproduzindo o texto. Eu vou refazer 5 passos, são 5 capítulos, então a minha dinâmica vai ser refazer os 5 passos com vocês, para incitar vocês a fazer perguntas, tá? Então, eu quero que vocês já se preparem para me usar como instrumento para o pensamento, para arrumar aí o pensamento de vocês no que se refere à história da sexualidade, ok? O que nós temos em História da Sexualidade 1? O que acontece lá? Nós temos uma reflexão conclusiva muito importante, uma reflexão filosófica, uma reflexão imensurável, né? Foucault, ele diz
o seguinte: como numa sociedade como a nossa, a sexualidade não é só um meio reprodutivo da nossa espécie, não é só um meio reprodutivo da família, não é só um meio reprodutivo do indivíduo. Numa sociedade como a nossa, a sexualidade, ela não é simplesmente um meio para a obtenção do prazer e da diversão. Eu vou repetir isso daqui, porque eu vou puxar a orelha de vocês. Vocês e eu não fazemos sexo por prazer e por diversão. A nossa sociedade não faz sexo e não constrói uma sexualidade por prazer e por diversão. Como a nossa sexualidade, ela passou a ser considerada um lugar privilegiado da nossa mais profunda verdade, onde a gente acha a nossa mais profunda ontologia. É isso que Foucault está falando em História da Sexualidade. O que aconteceu na modernidade que eu e vocês achamos na nossa sexualidade o nosso ser? Filósofos, filósofas, pensadores e pensadoras. O ser está no sexo. Foi isso que Foucault percebeu. É isso que ele escreve com esse livro. E aí eu vou, junto com vocês, fazer esses 5 passos. E aí eu tentei preparar o mais resumidamente possível, até porque eu sei que vocês já passaram pelo livro, porque eu quero só incitar vocês, e aí eu quero passar a palavra para vocês. Que eu quero ver o que está pegando na cabecinha de vocês, onde que estão as dúvidas de vocês, para eu poder servir vocês como instrumento para a gente arrumar essas problemáticas, porque o livro é muito rico. Então, ele permite a gente arranjar e rearranjar muitas coisas. Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai dar: da hipótese da repressão sexual à hipótese da sua expressão. Nós somos reprimidos? Vocês viram isso? Não tem desaparecimento, não tem condenação, não tem silêncio, não tem inexistência do sexo. Pelo contrário, cada vez mais o sexo aparece, cada vez mais ele é absolvido, cada vez mais ele fala, cada vez mais ele existe. A medicina, com o urologista, com o ginecologista, com o perito, está o tempo inteiro catalogando a nossa genitália, está o tempo inteiro expondo a nossa genitália, fazendo a gente expor a nossa genitália. É constrangedor ir nesses médicos. O psiquiatra tem o DSM, está o tempo inteiro com todos esses transtornos à sua disposição para catalogar os nossos desvios. Nós temos um processo de verdade do prazer, e aí eu trouxe todos esses nomes para vocês: Tickling, Humming, Kingal, Postilonage. No minicurso que eu dou, a gente trabalha um por um, mas o que interessa aqui é o nome, a nomeação, nomear, 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 nomear. Olha quantos nomes nós damos para as práticas. Cadê o prazer? Onde é que ficou o prazer? A sensação
Não se tem a sensação. É o tempo inteiro dando nome. E o que Foucault está dizendo é, ao dar-se os nomes, perdeu-se o ato de sentir. Então, aqui nós temos um elemento muito poderoso que Foucault está colocando. Nós vamos fazer sexo e nós não estamos sentindo o sexo. Nós estamos catalogando o sexo. Então, eu evito que a pessoa toque em determinados lugares do meu corpo, mesmo que eu esteja sentindo prazer. Veja, mesmo que eu esteja sentindo. Por quê? Porque um nome vai aparecer. E se aparecer um determinado nome, aí eu vou ser uma determinada coisa, pessoa. Vocês estão vendo a trinca? Ser, poder, saber? Na cama. Ou no, enfim, onde vocês fazem sexo. Vamos lá. A análise está atenta. Se a gente tem repressão, a gente não tem análise. Se a gente tem repressão, o sexo ele não existe, ele deixa de existir. A religião controla, a família limita, a escola disciplina. A religião controla, dizendo o que pode e o que não pode. A família limita, dizendo até onde se pode ir. A escola disciplina o corpo. Olha aqui. Não tem repressão, é o tempo inteiro a exposição. Então, quando você vai na igreja, todo mundo precisa saber com quem você está casado. Quem é esse que você... É seu irmão ou é seu marido? Não, então você é um casal lésbico ou você é um casal hétero? Esse é seu filho de sangue ou esse é seu filho adotivo? Todas essas questões vêm à tona. Porque tem que haver o controle do sexo. Do que foi feito. Porque se o filho é adotivo, então ele é filho da mãe, mas não é filho do pai. Estão percebendo já onde eu estou chegando? O pai, ele casou com a mãe depois que a mãe teve o filho. Já tem o julgamento moral dentro da igreja. Já tem o controle de até onde essa família pode ir dentro da igreja. Na família, você dá os limites de até onde o sexo pode ir, até onde o sexo não pode ir. O sexo se dá no quarto. Ah, mas se os pais viajam, o sexo passa para a sala. Mas se os pais viajam por uma semana para fora do país, aí tem festa e bacanal na casa por 3 dias. Percebem? A família é o limite. E se os pais voltam antes da data combinada, problema. O limite chegou antes do combinado. Você pode alegar isso. Não, mas você chegou antes do combinado. E a escola disciplina o corpo. Porque se você põe a mão na sua genitália na escola, você não pode, vai para a coordenação. Então, na escola é onde você aprende que a sua genitália é intocável. Que a genitália do outro é intocável. Que é só no banheiro.
dentro do box e sozinha. Olha como Foucault percebe a nossa sociedade expondo o sexo o tempo todo. Não tem repressão, tem exposição. A psicanálise, a psicologia, as terapias é o exame da consciência o tempo inteiro. Então, você vai no psicólogo e você fala para ele, eu tô angustiado porque eu sou casado, mas eu queria fazer sexo com fulana ou com fulano. E aí o psicólogo vai conversar com você sobre isso, vai te ajudar a entender a sua consciência, seus sentimentos. Ou as auto-reflexões, né? Que você vai se dobrar sobre si mesmo e começar a se pensar, falar, nossa, mas se eu gosto de homens, eu sou, mas se eu gosto de mulher, eu sou, mas se eu gosto de homem e de mulher, eu sou. É isso que Foucault está falando. Reflexões ontológicas passam a existir na modernidade a partir do sexo. Você não faz sexo e sai da relação sexual sem uma reflexão ontológica sobre si mesmo. E isso é sério, isso é pesado, isso traz angústia, isso traz culpa, isso traz uma série de processos extremamente complicados. É disso que Foucault está falando. Nós reprimidos? Não. Nós somos muito expostos. Segundo passo, falando sem parar. Falando sem parar. Mais do que uma sociedade dedicada à repressão do sexo, nós estamos dedicados à sua expressão. Nós estamos no meio de uma pandemia e nós estamos aqui, nesse momento, agora, dedicados a uma vontade de saber sobre a sexualidade. É disso que Foucault está falando. A gente quer saber sobre sexo, mesmo que a gente esteja vivendo o maior colapso na saúde sanitária do Brasil. A gente mantém a nossa saúde mental estável para a gente falar sobre sexo. Porque a gente quer saber sobre a nossa sexualidade. A gente precisa saber sobre a nossa sexualidade. Se a gente não souber, a gente não dorme bem. Então a gente produz discurso, produz enunciado o tempo inteiro. A matriz é a confissão. Foucault observa que chegou a modernidade, a gente começou a confessar, sem parar, sobre o nosso sexo. Ninguém precisa nem pedir. A gente confessa sobre a nossa sexualidade. Eu confesso com quem eu transei, eu confesso se eu gostei, eu confesso como eu transo, eu confesso com quem eu quero transar. Eu confesso o tempo inteiro, eu confesso para os meus amigos, eu confesso para os meus pais, eu confesso para os meus filhos, eu confesso para a televisão confessa para mim, eu confesso para o meu terapeuta, eu confesso para o meu pastor, eu confesso para o meu padre, eu confesso para o meu professor, eu confesso para todo mundo. Meus alunos confessam para mim, meus filhos confessam para mim, meus primos confessam para mim, minha irmã confessa para mim. É uma confissão generalizada à nossa sociedade sobre sexo. A gente está o tempo inteiro se contando um para o outro o que rolou. Olha isso. A gente não consegue. A gente precisa falar. Olha, eu senti desejo por fulano. Olha, eu transei com ciclano. Será que isso quer dizer alguma coisa? Olha, eu tenho vontade de ficar com 3. Será que isso representa não sei o que sobre a minha moral?
A gente não se aguenta. A gente vai correndo para o pastor e conta para ele que a gente está com medo de Deus. A gente vai correndo para o nosso professor e fala para ele porque a gente está com medo da doença tal. Ou para o médico. A gente adora confessar para o médico também. E pede uns exames para garantir alguma coisa. Então, é uma multiplicação dos discursos sobre sexo e uma multiplicação do sexo em discurso. Em discurso. A gente não sabe fazer sexo. A gente não se interessa por desdobrar-se sexualmente. A gente se desdobra em discursos sexuais, mas não em práticas sexuais. A gente tem uma performance pobre e medíocre na cama, onde quer que a gente vá fazer sexo. As nossas performances sexuais são podres, medíocres, ínfimas, duram tempos ridículos, elas são potencialmente... elas não aproveitam o potencial que nós temos, nem o potencial masculino e nem o potencial feminino, porque nós reproduzimos aquilo que está visto numa mídia. Vocês sabiam, por exemplo, que sites pornôs, a pornografia virtual, ela é a coisa mais vista, né? 1/3 dos sites acessados na internet são sites pornôs, né? 1 de cada 3 buscados. O site mais visto no mundo é o Xvideos. Vocês não precisam sofrer e sentir culpa de acessar os Xvideos, não. Todo mundo acessa. É o site mais visto no mundo. São 360 milhões de acessos por mês. É uma loucura. As pessoas querem ver. Tá? E elas querem participar também, porque são milhares de vídeos, milhares de vídeos upados na plataforma por dia. São mais de 10 mil vídeos upados por dia. É ensandecedor. A gente alimenta a plataforma e se alimenta da plataforma. Isso é o sexo multiplicado em discurso. Discurso visual. Os enunciados visuais. Mas isso não é sexo. É isso que Foucault está falando. Vamos lá para o terceiro passo para vocês entenderem. Isso é a diferença da ciência sexual com a arte erótica. Eles estudaram isso. É a diferença entre ter prazer e ficar catalogando o prazer. Então, vocês vão para a cama com alguém. Eu sempre falo cama, quem assiste meus mini cursos, meus cursos, sabe disso, né? Eu falo cama como elemento simbólico. Vocês vão para a cama, vão para onde vocês fazem sexo, vocês têm uma relação de prazer, mas vocês estão preocupados em formar um conhecimento sobre isso que vocês tiveram e não aproveitar o momento. Então, não faz assim, porque isso vai trazer uma imagem tal. Não posso deixar que seja assim, porque isso vai trazer uma imagem tal. E aí vive um processo ontológico, um processo filosófico na cama, e não um processo erótico. Não tem prazer. As práticas, o misticismo. Tem uma entrevista do Manuel Mateu, ele vai dizer que o verdadeiro órgão sexual é a pele, não é a genitália. A gente vive acariciando o cachorro, vive acariciando o gato, vive acariciando os nossos pets, mas a gente se recusa a acariciar as pessoas. Vai para a cama, vai fazer sexo com alguém,
tem um encosto genitálico com a pessoa e se recusa a ter um processo de descobrimento de prazer erótico, que é um processo de passar a mão pelo corpo, de ver o que está acontecendo ali naquele corpo, qual a região daquele corpo é mais sensível, onde aquele outro corpo reage, por que que ele reage, como que ele reage. Isso é a descoberta. É disso que Foucault está falando. Isso é a arte erótica. Para isso, você não vai formar conhecimento. Ah, eu tô com um homem, eu tô com uma mulher, eu tô com um trans, eu tô com uma trans, eu tô com um cis, eu tô com um... Não. Não tem nada disso. O que que você precisa para ter uma experiência erótica? Você precisa de alguém de confiança. Olha o elemento do erotismo. Para viver a mística erótica, você precisa de confiança. Porque você precisa se entregar para outra pessoa. Ao se entregar para outra pessoa, a outra pessoa ela vai produzir prazer em você. E você vai produzir prazer nela. É um processo. Nesse processo, não há produção de saber, não há produção de conhecimento. O processo acabou. Ah, foi com um homem, foi com uma mulher, então eu sou isso, então eu sou aquilo, então a partir de agora eu vou ter que ser assim para. Não, não, não viaja. Se quiser, vai tomar um banho, fuma um cigarro, vai conversar, mas vai escutar uma música, mas não viaja, não. Porque não tem mais nada o que fazer. O prazer já acabou. Tá? E o dispositivo de sexualidade, já vou acelerando um pouco, porque eu já quero ouvir vocês. Eu já estou agoniado para ouvir vocês. O que tem o dispositivo de sexualidade interessante? Eu já estou dando pistas para vocês. Ele é o encaixe do poder, ele é o encaixe do saber, dessa gana de ficar sabendo, de ciência, com poder, com essa hermenêutica de si, tá? Então, você fica ontologizando muito as coisas a partir de um conhecimento do sexo, você entra numa relação de poder. Então, aí não tem lei, não tem castigo. O que tem aí? Tem técnica, tem normalização, tem controle. Aí a gente vai ter um processo em que vão aparecer todos esses personagens, eu chamo eles de personagens porque eles vão aparecer dessa forma. A infância, o homossexual, a velhice, o louco, o criminoso, o excêntrico, vão todos serem catalogados como personagens em volta do núcleo heterossexual monogâmico. Então, é muito curioso. O dispositivo de sexualidade, ele vai fazer essa trinca, saber, poder, hermenêutica de si. Vocês podem fazer isso com vocês mesmos, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, como que vocês se veem a partir do sexo e da sexualidade de vocês? Não precisa responder. Então, professor, eu me vejo como eu tenho desejo por pessoas do mesmo sexo, então eu me vejo homossexual. Professor, como eu tenho desejo por pessoas do sexo oposto, então eu me vejo heterossexual. Professor, como eu sou casada, então com o meu marido, então eu me vejo heterossexual. Então vocês podem fazer todas essas concepções aí com vocês mesmos. A partir do momento em que vocês
fazem essa concepção, vocês são tragados pelo dispositivo de sexualidade e encaixados na nossa sociedade num movimento de saber, num movimento de poder e num movimento de hermenêutica de si, tá? Dá para fazer com qualquer um. Vamos lá, peraí. Então, a pessoa, ela se diz heterossexual. No momento em que ela se diz heterossexual, o que vai acontecer? Vão ter práticas discursivas, enunciados que vão ser próprios dela, que vão sair da boca dela, e vão ter outros enunciados que não vão mais sair da boca dela, não vão estar mais autorizados a sair da boca dela. É isso que Foucault está explicando para a gente. No momento em que ela se diz homossexual, estão desautorizados práticas enunciativas a sair da boca dela. Estão autorizados práticas enunciativas a sair da boca dela. E a mesma coisa com as relações de poder. Então, no momento que você diz, sou mulher heterossexual, você está dada num jogo de relação de poder, tá? Então, você está dada num jogo de relação de poder, qual? Bem, você é uma mulher heterossexual, casada ou solteira? Se for casada, você está numa relação de poder com um homem, que é o seu marido. Então, a gente sabe mais ou menos qual é a sua relação de poder na pandemia. Provavelmente você lavou mais vasilha do que ele. Provavelmente você fez mais comida do que ele. Provavelmente você cuidou mais da criança na escola virtual do que ele. Eu devo acertar todos esses pontos. Se alguma mulher casada aqui quiser abrir a câmera e debater isso aqui. Então, o Foucault está falando disso. E com a hermenêutica de si também. No momento que uma mulher casada, heterossexual, se dobra para si mesma e vai se ver, ela vai ver uma mulher casada, com os sentimentos de uma mulher casada, com as emoções de uma mulher casada, com a psique de uma mulher casada. Então, tudo isso é o que Foucault está colocando. Então, qual que é o problema, então, professor? A colocação de si. É isso que eu percebi ao longo das minhas pesquisas, por isso que Foucault se recusa a se colocar em qualquer lugar. Vocês que estudaram, estão estudando Foucault, sabem disso. Ele se recusa a se colocar em qualquer lugar. Por quê? Porque ao se colocar em algum lugar, ele é atravessado por práticas de saber, ele é atravessado por relações de poder e ele é atravessado por hermenêuticas de si. Então, no momento em que a gente é atravessado por práticas de saber, outros enunciados são impedidos para a gente. Outras relações de poder são impedidas para a gente. Outras hermenêuticas de si são impedidas para a gente. Outras outros elementos vão ser barrados, tá? E aí eu passo para o último ponto, que vai ser muito importante para vocês continuarem em defesa da sociedade. Já que o professor Ricardo adiantou esse aspecto, e coincidentemente, vocês vão para esse livro, porque o 5º capítulo, ele fala, ele tem essa pegada política, mas ele é muito sexualidade também, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que vocês fazem essa virada desse prisma. Bem rapidamente, assim. A sexualidade, ela pode ser vista na anatomopolítica do corpo-organismo individualizado, então uma sexualidade que você disciplina, tá? Você faz um adestramento, uma ampliação de aptidões, uma extorsão de força, um crescimento paralelo de uma utilidade e docilidade. Aqui você acha o indivíduo. Cada um de vocês interessa individualmente ao Estado na sua sexualidade individualizada. Então, a anatomopolítica, ela vai achar o corpo-organismo.
Ao achar o corpo-organismo de vocês, a biopolítica, por isso que esse capítulo está nesse livro, a biopolítica, achando o sexo de cada um de vocês, consegue manter cada um de vocês vivos. Porque se vocês não fossem biopolitizados individualmente no sexo de vocês, vocês arriscariam demais a vida de vocês, tá? Como muitas pessoas arriscam a vida sexualmente. Nós, que somos biopolitizados, nós temos medo. Então, nós não fazemos sexo que não seja um sexo seguro, nós não fazemos um sexo que não seja um sexo biopolitizado, né? Então, a gente, por exemplo, evitou fazer sexo na pandemia, né? Porque não tem como, né, gente? Ó, a não ser que a pessoa faça um PCR, a gente fique de quarentena, aí role todo um processo biopolitizado. Tá vendo o que é o sexo biopolitizado? A camisinha é um sexo biopolitizado, tá? Foucault falou muito disso. Então, percebam, todo um processo em que a gente se resguarda individualmente do nosso organismo, porque a gente prefere evitar o prazer, porque a gente está com medo de morrer, é o sexo biopolitizado, tá? Não, então eu não vou fazer sexo com essa pessoa, porque, sei lá, é perigoso eu morrer, né? Eu vou me resguardar. É melhor eu me resguardar do que eu ter prazer, né? É melhor eu me resguardar e viver na monotonia do que eu ter prazer. Olha o raciocínio, bem filosófico, né? Então, fez esse raciocínio, você fez um raciocínio biopolitizado. Isso é possível porque nós fomos atingidos no corpo-organismo, enquanto indivíduos. Nós somos adestrados no nosso corpo. Mas a biopolítica, ela também atingiu a nossa sexualidade enquanto espécie, enquanto grupo. Então, o nosso corpo enquanto conjunto, enquanto população. Para poder fazer a gente viver, não bastava fazer a gente viver enquanto indivíduo. Precisava fazer a gente viver enquanto grupo também. Então, aumentar o nível da saúde coletiva das crianças de tal região, da saúde coletiva das mulheres de tal local, da saúde coletiva dos homens de tal idade. Então, tem todo um conjunto de políticas públicas que vão focar num conjunto populacional e não mais em individualidades. Tá? Então, no final do livro, a gente tem o que eu coloquei aí para vocês, de o confisco do sexo para fazer viver. Então, a sexualidade, ela é confiscada para fazer a gente viver enquanto indivíduos, por isso que a gente vem alongando a nossa longevidade cada vez mais, mas também enquanto grupos, tá? E aí a deixa para vocês no Em Defesa da Sociedade, quem assiste o Conto de Aia tem isso bem exposto, é porque o Estado, lá em Defesa da Sociedade, ele vai pegar essa deixa e ele vai focar muito na sexualidade e como que ele faz viver com essa sexualidade, tá? Então, ele vai controlar fortemente a sexualidade das pessoas, tanto no nível individual quanto no nível coletivo. Aí vira o Conto de Aia, aí vira o Em Defesa da Sociedade. Tá? Então, quando a gente tem a radicalização do capítulo 5, a gente tem o desdobramento do curso
em defesa da sociedade, que é o que vocês vão ter a partir dos próximos capítulos aí do grupo de estudos de vocês. Então, eu finalizo com esses passos, e aí vou deixar mais a reflexão, essas 3 reflexões, de que nós estamos numa sociedade da fábula das joias indiscretas, é o próprio Foucault que utiliza esse termo, eu adoro ele. Então, nós somos todos joias indiscretas e nós vivemos uma fábula, né? Presas de uma imensa curiosidade pelo sexo, nós estamos obstinados em questioná-lo e insaciáveis em ouvi-lo e ouvir falar dele. Como se fosse essencial poder, né, e podermos juntos tirar desse pequeno fragmento de nós mesmos, não somente prazer, mas saber, né? E aí nós descobrimos o prazer de saber, e um saber de todos nós. Nós, nossa alma, nosso corpo, nossa individualidade, nossa história, sob a lógica do desejo sexual. Nossa, quanto peso a gente colocou em cima de uma joiazinha tão indiscreta que é nossa, hein? E aí eu passo a palavra para vocês agora, para a gente poder debater, tá bom? Gastei mais do que eu queria, olha aí. Foi maravilhoso, Guilherme. Muitíssimo obrigado. Te aplaudo aqui pela exposição, sabe, pertinente, direta, né, fazendo uma releitura da obra a partir dos seus pontos fulcrais. Fiquei muitíssimo satisfeito com a tua exposição. Eu acho que contempla demais a nossa leitura, nos inquieta, dá vontade de voltar a ler de novo, mas a gente tem que avançar para os outros cursos, para os outros textos, né? Mas eu lembro quando eu li A Condição Humana da Arendt a primeira vez, e aí eu não entendi nada, não fiquei maluco com o texto. Aí voltei, quando eu comecei a entender, eu não queria abandonar mais o texto, mas tinha que abandonar porque é preciso ir adiante, né? Essas coisas acontecem. Então, fico muito feliz com a tua participação, acho que o convite foi mais do que acertado. E aí, vocês, jovens Foucaultianos e jovens pesquisadores dos mais diversos temas que paqueram e dialogam com Foucault, é o momento de vocês, de comentar, de perguntar, de indagar, de aproveitar que você está com o especialista do pensamento de Foucault aqui, né, que estuda e se aprofunda diretamente no autor, para que vocês possam aí crescer, debater. Não existe pergunta correta, não existe comentário correto, existe o desejo de participar, né? Não deixem a mente de vocês controlá-los, se libertem. Vá lá. A facultada fala para vocês. O professor Guilherme falando, eu só passando aqui uns flashes na minha vida, sabe? Desses pontos que ele tocava, muitos aconteceu comigo. Nossa, assim, impressionante como Foucault, ele tem esse poder de, assim, de ir lá nas microestruturas mesmo, assim, da vida, né, da nossa vida, porque realmente a gente vive mesmo uma repressão muito grande, né, em relação ao sexo. Principalmente assim na nossa família, que é desde o início de onde a gente vem ali. Então, quando você falou, cara, quando a família viaja, o filho aproveita e faz uma festa. Eu lembrei logo de um episódio que aconteceu com uma amiga minha, né? Que ela aproveitou que os pais viajaram e fez uma festa. E eu, inocentemente, levei até um primo meu, né? E aí, quando a gente chegou lá, era uma festa mesmo, Sodoma e Gomorra. Aí ele chegou lá na minha família, falando assim, uns absurdos que estavam acontecendo na festa, porque tinha de tudo, né? Homem com homem, mulher, a liberdade, né? A liberdade, todo mundo se sentindo livre. E aí, aí começou uma confusão também na minha família por conta disso. Mas a gente vê o tanto que a gente realmente tem essa repressão, né? Dentro de casa. Muito forte, muito forte. Inclusive, hoje essa semana, eu conversando com uma amiga minha, né, que tem um filho de
13 anos, 14 anos, e aí ele estava conversando com ela, né, dizendo conversando com ela, ele falou, mãe, eu tô me encontrando, eu já tive relações com homem, já tive relações com mulher, e novinho e tudo, mas ele contando, porque ela sempre procurou ser muito aberta, né, em relação a isso. Então, ela conversando comigo, ela tava assim, desnorteada, mas naquele momento ela estava procurando todas as forças para conduzir da melhor forma, para não afastar o filho dela, né? Porque a gente vê que já tem uma sociedade ali pronta para discriminar, pronta para machucar, pronta para fazer, né, tudo que não deveria com aquele jovem que está ali se encontrando. Mas a gente vê por outro lado, quantos jovens não têm essa liberdade de se encontrar, né, de encarar a sua sexualidade, de encarar os seus desejos, as suas vontades, e muito menos de ter um apoio familiar, né, da mãe, para poder ter essa liberdade de conversar, de se abrir, da mãe entender, da mãe dar uma camisinha para o filho de 13 anos, porque ela fez isso, né, que também chega naquele ponto, né, de ser também um modo biopolítico, né, de controlar, né, enfim. Mas o que você abordou aqui, meu Deus, se encaixa perfeitamente muito com a minha vida, com o que eu vivencio de outras pessoas. O Foucault é incrível, sem sombra de dúvidas. Enquanto o pessoal vai se aquecendo, valeu, Georgélia. Enquanto o pessoal vai se aquecendo aí, Guilherme, eu vou te levantar algumas questões, mas para aproveitar você aqui com a gente, e enquanto o pessoal vai pensando aí as questões deles, né? Eu vejo, assim, que a nossa sociedade contemporânea, Guilherme, ela é tida e denunciada, né, entre aspas, pelos movimentos conservadores, sobretudo de caráter religioso, como uma sociedade hedonista, né? É sempre apresentada essa nossa sociedade como uma sociedade hedonista. Bom, dito isto, eu fico me perguntando, e aí também te provoco, até que ponto eles, quando afirmam isso, quando detectam isso, ou quando as suas narrativas trazem essa caracterização da sociedade atual como uma sociedade hedonista, até onde, na verdade, eles não acabam aí por criar mais uma vigilância sobre a sexualidade, né? Quer dizer, eu queria te escutar um pouco sobre isso. Se isso é simplesmente uma constatação desses grupos, né, que às vezes extrapola, porque esses, de tanto dito, virou meio que senso comum, né, e tudo é denunciado como puro hedonismo, e aí até onde isso não aparece como um dispositivo de controle disfarçado de identificação, de caracterização. Jogo a bola para ti, para a gente poder conversar, o que é que você pensa sobre esse tipo de narrativa. Eu vou responder essas duas, então, e depois a gente continua, né? Isso. O que a Georgélia colocou, adorei esse nome, é o seguinte, eu tenho um exemplo, muito bacana, gente, muito interessante para compartilhar com vocês. Uma parte teórica e uma parte é um exemplo que uma mãe compartilhou ao final de um curso desses que eu dei. O exemplo, a parte teórica que a gente sabe, as famílias, elas controlam, elas têm um limite, elas impõem um limite, mas elas sabem que a gente tem, que tudo tem hora, lugar e cacife, tá? E isso Foucault mesmo traz. Então, os nossos pais, eles dão os limites, eles colocam controle, mas eles sabem muito bem onde na nossa sociedade, o lugar na nossa sociedade em que é permitido fazer determinadas coisas, né? Eles sabem a hora em que determinadas coisas são permitidas na nossa cidade. Então, eles não são ignorantes, né?
E eles sabem o cacife que é preciso para ter essas determinadas coisas. Então, isso é importante. Então, a gente passa, muitas vezes, uma imagem para os nossos filhos, e é passada uma imagem, os nossos pais passam uma determinada imagem, mas eles escondem essa parte, né? Que eles são muito conscientes de que se você tem dinheiro, você sabe o lugar onde você tem acesso ao sexo, você sabe o horário que você tem acesso ao sexo, né? Seja prostituição, seja sua amante, seja sua concubina, enfim. Então, isso é a famosa hipocrisia da sociedade. Mas isso existe até hoje, então isso precisa ser colocado também, e o Foucault coloca isso também. Assim como no meio dessas pesquisas, Foucault coloca o princípio, e aí eu fui avançando nas pesquisas, o Alto Secretariado da ONU foi denunciado no início do século XXI por fazer parte de sequestro, exploração de crianças, exploração sexual de crianças refugiadas, né? Então, a ONU cuidava de crianças que vinham de países em guerra, e uma parte do alto secretariado que fazia esse cuidado desviava algumas crianças para exploração sexual. Então, assim, dependendo de quem você é, de onde você está, você consegue determinadas práticas, e você passa uma imagem de que essas práticas não seriam aceitáveis, né? De que não seriam permitidas. Então, tudo isso Foucault coloca de modo muito crítico nas suas obras, né? De modo muito ácido, né? Para a gente poder debater. E aí, um exemplo que eu queria trazer para vocês é uma desconstrução muito bacana que uma mãe fez. Ela veio conversar comigo sobre identidade. Ela falou que o filho dela estava se descobrindo. Eu adoro esses termos, né? Acho isso incrível. Ele estava se descobrindo. E aí, ele estava muito... Ele viu que ele tinha desejos por meninos, e aí ele estava muito com medo do que isso significaria, porque ele gostava de rock and roll, ele gostava de umas roupas assim, e aí ele estava com medo de que ele ia ter que gostar de pop, ele ia ter que ouvir na época, acho que nem tinha Lady Gaga, eu tô falando Lady Gaga agora, mas foi há muitos anos atrás, acho que nem era famosa. Ele ia ter que gostar de pop, ele ia ter que usar umas roupas meio estranhas, ele ia ter que trocar de amigos. E aí eu fiquei, assim, ouvindo muito interessado, sabe, a conversa e tal. E ela muito chateada, porque ele tava num conflito emocional intenso. E eu gosto de comentar esse exemplo, porque é disso que Foucault tá, assim... Ele está explodindo isso, sabe, na História da Sexualidade 1. Ele está falando como a gente se angustia com essas descobertas. E aí esse guri estava desesperado, porque ele ia ter que mudar a vida dele completamente. Nossa, essa é uma mudança radical. Ele descobrindo que ele gostava de meninos, né? E aí eu sentei com essa mãe dele, conversando assim, Foucaultianamente, eu falei, olha, ele gosta de meninos, e o que isso significa? Isso significa que ele tem desejos sexuais por meninos, e o que isso significa? Que ele vai fazer sexo com garotos, e o que isso significa? Que ele vai ter prazer com garotos, e o que isso significa? Que ele vai ter prazer com garotos. Fim de papo. Fala isso para ele. Convence ele que ele não tem que mudar a identidade, ele não tem mudança subjetiva. Não tem hermenêutica. Percebem? Não tem um processo. O Guilherme continua sendo Guilherme.
O Guilherme, ele não vai virar outra pessoa, porque agora ele se descobriu. Olha que loucura. Ele não, aí, porque ele se descobriu, ele vai se normalizar dentro de uma categoria que agora é a categoria X, Y, Z, A, D. Não, calma, pera lá, gente. Ai, o Guilherme é só o Guilherme. E aí foi isso que eu falei para ela, você fala para o seu filho que seu filho continua sendo ele. Ele dormiu e acordou sendo ele. Ele tem desejos. O que tem ter desejos? E daqui uns anos ele vai descobrir que tem desejos por mulheres, que tem desejo por... e daí ele continua sendo ele. Gente, eu encontrei ela uns meses depois. Ela veio assim, em prantos, conversar comigo. Porque ela teve essa conversa com o filho dela, e aí disse que o menino desabou, assim, em alívio. Diz que ele estava num peso desesperado. E aliviou, porque ele continua sendo ele. Olha que loucura. Ele continuou sendo ele, então ele continuou com os amigos dele, claro. Assim que ele se revelou para os amigos dele, né, que ele falou, olha, eu tô com uns desejos por homens, por meninas. Teve um coleguinha que não se deu bem com isso e não continuou sendo amigo dele. É a vida que a gente tem nesse planeta, né? A gente tem gente podre no mundo, né? Ele aprendeu isso. A gente aprende também. Então, mas o resto dos amigos ficaram mais amigos ainda. E ele continuou ouvindo rock and roll, e ele continuou com a vida dele. É disso que Foucault está falando. Percebem? E aí, isso encaixa com o que o professor Ricardo está comentando, o que ele já colocou ali. Eu já entrei no que ele colocou. Quando a gente começa a criar subgrupos identitários, porque a gente determinou... agora, vocês me permitam uma pegada pessoal. Quando as pessoas começam a focar na vida do Foucault, o Foucault era sadomasoquista, o Foucault gostava de sadomasoquismo. As pessoas se perderam completamente já. Pessoal, vai estudar teoria, ficar na vida da pessoa, isso é uma das falácias lógicas. Você tá perdendo tempo. Porque o Foucault te avisou, se você está focado no sadomasoquismo, você já quer ser sadomasoquista porque o Foucault era sadomasoquista? Mas espera aí, você já caiu, você já acendeu vela e caiu cera na sua mão? Quando aconteceu comigo, dói aquilo, não tem prazer, né? Você sentiu prazer? Então, peraí, primeiro você tem que ver se você vai ter prazer com aquilo. Para depois você decidir se você vai... Entende? Você tem que ver a sua experiência. Não é comprar a identidade do outro, entrar no grupo do outro, comprar a carteirinha do fã-clube do outro, e agora eu vou fazer parte disso aqui, porque isso aqui tem uma promessa de vida, um modo de ser, tal. Aí agora eu vou ser Foucaultiano, agora eu vou ser kantiano, agora eu vou ser... Não dá, não funciona. Você tem que experimentar, você tem que ver, você tem que absorver, você tem que olhar. Então, é uma sexta-feira Foucault, a outra Hannah Arendt, de vez em quando um Agamben. É assim que tem que ser, é assim que funciona. Entendeu? Vamos lá? Beleza, Guilherme. Pipocaram agora, o pessoal acordou, viu? Então, temos aí 6 inscritos. Vamos fazer blocos de 3, pode ser, Guilherme? Então, Carla, Benedito e Edney. Carlinha, você começa.
Professor, não é bem uma pergunta, né? Mas é uma forma de comentar mesmo, né? Aí depois eu quero lhe ouvir mais falando sobre, tá bom? Então, como a gente vive, normalmente a gente surge ou vem de famílias patriarcais, não é isso? E a gente meio que carrega certos conceitos e certas concepções patriarcais mesmo, né? Quando você falou sobre a sexualidade, me veio a ideia de que, por exemplo, quando a gente faz sexo, vem a ideia de culpa depois, né? A culpa. E também que a gente precisa, sim, da segurança da biopolítica, né? Isso fica meio dentro da gente, que a gente precisa dessa segurança que a biopolítica traz. E uma coisa também que eu gostaria de dizer você trouxe um elemento ontológico que isso vem bem a calhar para mim, que eu meio que estudo a ideia do Homo economicus, e acabei descobrindo que você também estudou, mas eu trago assim de uma forma muito, como se diz, muito simples, e a ideia assim do sujeito, né, que perpassa por todas as obras do Foucault, então é conhecer mesmo a subjetivação, o sujeito em si. Outra questãozinha, outra coisa, é sobre a questão de nomenclaturas. No outro grupo que eu participo, que é o grupo de Biopolítica, Modos de Vida, que é do professor Rodrigo Solé, não sei se você conhece, professor Rodrigo Vivai Solé. E lá no grupo a gente chegou a estudar o Preciado. Eu gostaria de saber se você conhece a obra Texto de Jung, do Preciado, e se você já escutou o termo farmacopornografia, que é um termo dele, e que eu só lembrei disso quando você falou no X-Vídeos. E também que você comentasse um pouquinho sobre, certo? E a ideia de nomenclatura, né? Que lá no grupo a gente teve uma pergunta específica no grupo que a gente ficou se perguntando quem aqui é capaz de dizer que é heterossexual? Quem aqui se diz heterossexual e consegue conceituar a heterossexualidade? É difícil. Hoje em dia Antigamente não, né? Antigamente a gente conseguia falar isso. Ah, eu sou hétero. E o que significa o hétero? Eu gosto de homem. Mas hoje é difícil a gente fazer essa conceituação. Porque a questão do desejo ou a questão da atração é muito complicada. Aí vem a ideia de nomenclatura, né? Até o próprio Preciado, ele fala disso, né? Acho que há algum ponto, e ele também é um pouquinho a resistência disso, porque o nome dele era Beatriz Preciado, não era? Aí ficou Paul B. Preciado. Ele quis juntar os dois, na verdade, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Valeu, Carlinha, ótimo. Tem um bocado de elemento aí para o Vai Precisar de outra sexta-feira, viu, Guilherme? Vamos nós agora com o Benedito. Olá, Bené. Professor Guilherme, tudo bom? Gostei bastante das suas colocações, esse encaminhamento por capítulo da obra. E quando eu estava estudando esta obra, um elemento me chamou bastante atenção. Do primeiro capítulo até o quarto capítulo, uma coisa que eu pude notar é que o Foucault vai trazendo os conceitos do biopoder, vai trazendo um pouco os elementos da biopolítica, só que no quinto capítulo ele já traz, o que eu pude perceber, um esqueleto de uma biopolítica, mais um esqueleto de uma biopolítica em relação da sexualidade, né? E eu gostaria de saber de você se essa linha de raciocínio que eu tenho está se caminhando ou me perdi em algumas leituras, porque ultimamente eu estou voltando a estudar Foucault na perspectiva da biopolítica, por conta da minha autora, e esse quinto capítulo me chamou bastante atenção.
Ok, Bené. Fechando o bloco, Cirineu, meu querido, a palavra está com você. Boa tarde, professor. A minha pergunta é também fazer um incremento. Eu trago aqui uma parte aqui do capítulo do livro Eros e Repressão do Rollo May, que o nome do capítulo ele denomina de morte e obsessão sexual. Ele traz que existe uma outra faceta da relação entre morte e amor. A obsessão sexual serve para ocultar o temor do homem contemporâneo à morte. No século XX, temos menos defesas contra esse medo universal, tais como a fé na imortalidade que protegia nossos antepassados e carecemos também de qualquer objetivo amplamente aceito em relação à vida. Consequentemente, a consciência da morte é hoje recalcada. Então, eu quero que o professor argumente um pouco essa relação que o indivíduo ele tem essa repressão sexual por parte da sociedade e utiliza-se do sexo para recalcar esse temor da morte. E como ficará esse indivíduo, a questão dele psicológica e futuramente, principalmente nesse tempo pandêmico? Essa seria a minha pergunta. Ok, Cirineu, muitíssimo obrigado. A palavra está com você, querido Guilherme. Então, vamos lá. Começando comentando o que a Carla colocou, sim, a gente vem de uma sociedade patriarcal, de famílias patriarcais, eu diria até pior do que isso, até mais catalogado, mais normalizado do que isso, de famílias heteronormalizadas, em patriarcalismos, e aí, independente, tá, se as famílias são com 2 pais, ou 2 mães, ou um pai e uma mãe, ou filho de vó, tá, não interessa. Estamos todos sendo criados por famílias heteronormatizadas, tá? Isso é importante de vocês entenderem. E por famílias patriarcalizadas também. Nós damos esses valores para os nossos filhos e nós recebemos esses valores dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, dos nossos avós. É assim que funciona. Então, eu brinco muito nos meus cursos, a gente dá para os meninos carrinho e para as meninas a gente dá, até hoje, a gente vai na loja, a gente costuma comprar material de cozinha, né, panelinha, fogãozinho, a gente dá para a menina brincar na infância dela, né, não sei por quê. Não falo, né? Aí a gente assusta que aí na universidade, na faculdade de informática, na faculdade de informação e comunicação, só tem homens, né? Não tem nenhuma mulher lá desenvolvendo game, porque a gente não dá videogame, a gente não faz essas relações, né? A gente fica viajando depois em machismo e sexismo, mas a gente continua dando os mesmos brinquedos sexualizados na infância para os nossos filhos. Então, é uma imagem importante da gente ter, essa imagem que a Carla traz para a gente. O sexo culpabilizado, ele acontece, ele existe. A culpa é um processo que a gente já colocou a vontade de saber nele. Então, quando a gente faz sexo e sente culpa, é porque o processo de saber já passou aí, tá? Porque a gente, em vez de sentir prazer, ou a gente sentiu prazer e a gente já fez um processo de saber relâmpago, aí já está sentindo a culpa. Então, não era para ter acontecido isso. Né? Então, você está nas ciências sexuais, você não está na arte erótica. Perceba isso. Então, se você está vivendo um processo de culpabilização no sexo, tem alguma coisa errada, né? Numa terapia Foucaultiana, digamos assim, né? Se a gente pode usar o História da Sexualidade 1 para isso,
teríamos que voltar e fazer um outro tipo de sexo, um sexo em que a culpa não acontece. O que acontece é uma experiência de prazer e fim de papo, tchau para você depois. Ou, se você quiser ficar aí em casa, fica, mas sem culpa, tá? Sem drama, sem sofrimento, sem briga, enfim. A segurança na biopolítica, ela teria que ser trocada, ou estudando Foucault ao longo desses anos, Foucault, ele demonstra muito mais nos textos artísticos dele, digamos assim, nos textos em que ele trabalha a arte erótica, ele demonstra muito mais um foco na lealdade para com o outro, tá? Então, quando você tem um processo de lealdade com o outro, você não está preocupado com um processo de segurança com o outro. Então, você não precisa estar preocupado com se o outro fez exame de sangue, se o outro fez o PCR. Você tem lealdade, então você vive um processo de lealdade. Um processo de lealdade é um processo muito profundo, é um processo muito intenso. É um processo muito intenso, tá? E ainda mais no campo da sexualidade. Não há questionamentos, não há desconfianças, é um processo tão intenso que ele é extremamente frágil, tá? Então, no momento em que você trinca a lealdade, ela não remenda, ela se perde para sempre, né? Então, o processo de lealdade, ele demora para ser cristalizado e ele trinca muito facilmente. Ele é diferente do processo da biossegurança, que é um processo de controle do corpo, de disciplinarização, enfim, de dispositivo. É um processo intenso, que cansa, mas que acerta, né? Então, são processos diferenciados. A farmacopornografia, eu vou trazer só um aspecto de lá para vocês perceberem o que Foucault está falando, e o apreciado é muito sagaz. Vejam como eu troco o artigo dela. Quando o pesquisador faz isso, ela já está curtindo ou expondo a crítica ao extremo. A linguagem não dá conta do que o Foucault está falando com a gente. O Guilherme ou a Guilherme, percebe? Em que o gênero me interessa para eu ser quem eu sou? Em que vale a construção do gênero para minha ontologia? Em que vale essa genitália? Me desculpa, a vontade era de abrir as pernas e olhar para ela agora, depois vocês façam isso com a de vocês. E que vale ela tanto assim para quem vocês são, né? De que vale? Como é que é isso? Vocês, quando vão na frente do espelho, vocês não olham, não é o rosto de vocês? Ou vocês... Como é que é isso? É isso que Foucault está dizendo. A relação ontológica nossa, ela é muito mais profunda, é com a genitália, não é com os olhos. Os nossos olhos, eles fogem para baixo. Até quando a gente conhece o amor da nossa vida, a gente está olhando para os seios, para a vagina, para o pênis, para a bunda. Que loucura. E passamos anos assim, anos do lado da pessoa, assim. Na farmacopornografia, Foucault vai falar de uma normalização que acontece, Preciado vai falar de uma normalização que acontece com o grupo trans. Por que usar o silicone? Por que usar hormônios? Por que a aplicação de hormônios? Vocês já passaram por um processo de hormonização?
colocar hormônio no corpo, já aplicar heroína, colocar todo dia no corpo uma seringa, você mesmo amarrar e aplicar, porque você tem que ser um sexo, e um sexo ele tem uma quantidade de hormônios tal no corpo. Será que o Guilherme que veio com a quantidade de testosterona tal não pode ser só o Guilherme com a quantidade de testosterona tal? Ele tem que aplicar estrogênio para ele poder ter uma redução de testosterona e ser finalmente o verdadeiro Guilherme? Nossa, que vida cansativa. E sobre a heterossexualidade, o que é isso? É porque isso nunca foi questionado. Nunca se questionou isso. O que é heterossexualidade? Sempre se foi heterossexual. O que é isso, heterossexual? Interessa? Né? Para ser o Thales, para ser a Georgélia, para ser a Maria Tânia, para ser o Bené, para ser a Carla. Interessa? Será que vale a pena vou usar o termo, esse descobrimento, né? Descobrimento é uma jornada, é um avanço, é uma exploração, é violência. Lembra do descobrimento do Brasil? O que foi descobrir o Brasil? Foi morte, foi exploração. Esse descobrimento de si é isso, é se explorar. Vocês vão se descobrir, vocês vão fazer isso. Vocês vão se explorar. E o que isso dá? O que isso vira? Mudando para o que o Benedito colocou, você está no caminho certo, tá? Quando chega no capítulo 5, você pode começar a fazer a leitura de uma biopolítica, porque ali começa um processo de fazer viver, né? Então, tá uma biopolitização. Então, começa a fazer a fazer viver tanto o indivíduo como a população. Tanto o sexo individual como o sexo em termos populacionais. Então, tá perfeito a sua leitura do esqueleto biopolítico ali, iniciando no capítulo 5. Ok? Essa leitura é muito legal de como a gente perde o infinito, né? O inominável, como a gente perde Deus na modernidade. E o sexo seria uma espécie de acobertamento, né, desse medo da morte. Mas isso não está em Foucault, né? Isso é uma leitura muito interessante, mas isso não está em Foucault. Em Foucault, o sexo ele é um processo que nos levaria ao prazer, e a modernidade prefere que o sexo nos leve ao saber. E em relação à morte e à vida, é uma outra discussão em Foucault, porque é uma discussão política. Vale a pena a gente fazer toda a nossa política, gastar o seu potencial em fazer viver e não se preocupar com mais nada? E as consequências disso? Que é deixar morrer. Política não tinha que cuidar de outras coisas?
Então, a morte vai entrar para Foucault na política como um questionamento no momento em que a política se dá à vida como objetivo maior. O sexo não esconde a morte nesse sentido, ok? Podemos ir para a próxima rodada. Valeu, Guilherme, muitíssimo obrigado, ótimas considerações. Vamos então agora para esse outro bloco com a Ednei, o Danilo e a Mara. Ednei, a palavra está com você, querida. Obrigada, professor Guilherme. Eu fiquei aqui anotando uma série de apontamentos interessantes que me levam para a educação, já que é o campo que eu atuo e pesquiso. E quando você trata, mediante Foucault, sobre o adestramento, lá no adestramento, né? No que se refere à extorsão de forças, crescimento paralelo das utilidades e docilidades, me veio aqui o tratamento que, embora, né, a gente tenha um conjunto de legislações que interpelam pela acessibilidade das pessoas com necessidades educativas especiais, o quanto que Foucault traz para a gente algumas reflexões sobre o apagamento da sexualidade dessas pessoas, né? Lamentavelmente, o que a gente percebe muito na educação é que, ao invés de incluir a individualidade das pessoas com necessidades educativas especiais, elas são apagadas ao passo que fazem parte do processo escolar, né? Então, acaba sendo o ideal aquela pessoa que tem uma necessidade educativa, mas que é a boazinha porque não namora, que é a boazinha porque não toca a sua genitália, que é a boazinha porque não demonstra o toque da sua sexualidade. Então, fiquei aqui me perguntando quanto que essas reflexões da história da sexualidade de Foucault, e mais especificamente esses tópicos que você traz, relacionados à biopolítica, eles intrigam sobre essa exclusão que a educação provoca às pessoas com necessidades educativas especializadas. A ideia de incluir, ela só existe até então na legislação, de fato, né? Porque quando essas pessoas são inseridas na escola, elas se sentem fora desse ambiente, elas se sentem fora do processo de educação na totalidade do desenvolvimento humano. E a sexualidade é um dos pontos que toca essa exclusão, né? Que o deficiente ele não namora, ele não se masturba, ele não tem desejos, enfim. Ao passo que se tenta incluir essas pessoas na escola, mas a escola e a sociedade, né, por imperativo da escola, acreditam que o comportamento dessas pessoas deva ser tolhido do ponto de vista da sexualidade e da sexualização. Ok, Ednei. Danilo? Sim. Você vai fazer a pergunta? Vou sim. Vocês me escutam bem? Sim, né? Tá ótimo. Guilherme, é sempre um prazer muito grande escutá-lo, né? Gosto muito dos seus exemplos, porque atiça aqui a imaginação também. Lembro muito de um exemplo que me ajudou muito a pensar muita coisa, quando você falava de si mesmo e do seu cabelo grande, que você disse que caminhava, e as pessoas que vinham atrás olhavam para você e não identificavam se era homem ou se era mulher. E esse jogo de não saber o que era uma resposta Foucaultiana também a todas essas maneiras, né, de ser.
Guilherme, eu comecei a estudar Foucault a partir da minha pastoral, que eu era religioso, né, de uma congregação religiosa, e eu fazia pastoral nesses centros socioeducativos. E aí teve uma grande discussão com relação a esses jovens, né? E lá tinha a presença da Igreja Católica e tinha a presença da Igreja Evangélica, aí surgiu uma grande discussão acerca da camisinha, porque a Igreja Evangélica descobriu que o Estado fornecia camisinha a esses adolescentes, né? Ainda não tinham 18 anos, eram em centros socioeducativos, e a Igreja queria proibir isso, que o Estado fornecesse esses preservativos, e eles, os evangélicos, procuraram os católicos, nós, para decidir sobre isso. E isso foi uma discussão que a gente foi eterna, e por isso eu acabei entrando no estudo de Foucault. A conclusão que eu cheguei à época era que Foucault queria, lendo a história da sexualidade, queria libertar e que você vivesse de forma mais intensa possível a sua sexualidade, mas agora, Guilherme, eu não sei, depois de um estudo um pouquinho mais aprofundado, me parece que Foucault, não sei, ele não quer dizer uma forma, não quer, ele não quer dizer nem que transe, nem que não transe, né? Nem que faça, nem que transe de um jeito, nem que deixe de transar, nem que... E eu venho me questionando esses últimos dias sobre a incursão do Foucault e os movimentos gays, os movimentos feministas, sobre essa apropriação que se faz de Foucault dos movimentos feministas, sobre Foucault não ter, assim, feito parte, de fato, de um movimento organizado gay. Me parece que isso não aconteceu na história de Foucault, principalmente ali nos anos 80, né? Um pouquinho antes, os anos 70. E me fica essa pergunta sobre essa relação de Foucault e esse desejo que também tem por parte desses grupos gays, dos grupos femininos, de normatizar, de tentar balizar também uma prática sexual. Eu não sei o que é que você me diz disso, mas isso me parece uma preocupação. Uma outra coisa sobre a sua fala que eu achei bastante interessante é quando você dizia que a vida do pensador não necessariamente fala da filosofia dele ou do pensamento dele, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, que é um assunto mais delicado, mas nos últimos tempos foi muito debatido na internet, com muita coisa, foi sobre essa associação do Foucault e a pedofilia, né? E os casos de relatado ou denunciado tardiamente por essa pessoa de que Foucault, isso, claro, para mim eu já tenho a minha opinião, não tem nada a ver a vida, não importa, mas de qualquer forma é uma discussão que coloca em descrédito o pensamento de Foucault, do qual eu acho que nem ele imaginava que até hoje a gente estaria assim envolto e o seu pensamento tão em voga com relação às discussões mais modernas. Eu não sei se eu fiz me compreender, Guilherme. Não sei, Ricardo, se eu fiz me compreender. Tranquilo, Danilo, sim. Ok, então. Então, Obrigado. Eu que agradeço a sua fala, as suas indagações. É a Mara, né, a nossa Foucaultiana do mestrado da Federal do Piauí agora. Olha lá, Marinha. E depois fica aberto para a Tamara, né? Tamara, me desculpe, eu não tinha acompanhado no chat a sua solicitação. Não, mas logo depois da Mara, você pode perguntar, viu? Pronto, de início eu queria dizer que eu achei brilhante, né, a exposição do professor, gostei bastante, bem provocante mesmo, as questões que faz a gente pensar bastante muitas coisas. E eu vou ser bem breve, né, a minha pergunta é sobre o que você falou no final, sobre o sexo biopolitizado. Com relação, né, como você mesmo citou, sobre a questão agora da pandemia, das pessoas estarem em isolamento, se cuidando bastante, né, se protegendo. Aí o que eu trago à tona, né, é devido a isso mesmo do isolamento social, como manter a proliferação da espécie, havendo então esse sexo
biopolitizado. Porque, por exemplo, a gente pode falar, tudo bem, então não pode as pessoas estarem conhecendo outras, mantendo relações, mas em casa mesmo, o próprio casal, porque a gente sabe que existem profissionais da saúde, tanto o homem como a mulher, que são enfermeiros ou médicos, e esses estão todos na linha de frente, estão arriscando suas vidas, né, trabalhando, e quando eles voltam para casa, se eles forem tentar ter relações, aí você citou a questão da camisinha, que pode estar, que é uma das formas, né, de se proteger, de estar se biopolitizando. Mas se haver a camisinha, como é que vai proliferar? E agora, né, as pessoas podem dizer assim, mas agora na pandemia, quem pensa em ter filho, em engravidar, mas a gente pensando por outro lado, né, são tantas pessoas morrendo, são tantas vidas indo embora, então acho que tem que ser pensado sim também, né, na questão do nascimento, não só da morte, porque a biopolítica é isso, né, o crescimento, é a vida, é fazer viver. Então, essa a minha pergunta, não sei se eu soube me colocar direito, mas essa é isso que eu queria que você falasse. Ok, Mara, ótimo. Tamara? Pronto. A minha questão, acho que, não sei nem se dá para ser colocada aqui, mas é porque eu fiquei meio que curiosa. Eu não estou pesquisando Foucault, tá, professor Guilherme? O meu foco é Hannah Arendt, mas eu acho que pode me ajudar em algum momento lá na frente com a Hannah. Por isso que eu gostaria de perguntar assim, por exemplo, ele estuda essa questão dos elementos sexuais, de controles biopolíticos, né? Mas eu pergunto, esse controle sexual, biopolítico, o que ele visa, né? Quando a gente pensa numa sociedade a partir da modernidade até a contemporaneidade nos dias atuais, né? A gente pergunta, a gente tem esse sistema de controle, onde as pessoas sim falam sobre o sexo, visualiza a internet como nunca, na busca, né, dessa arte pornográfica, se é que eu posso falar assim, mas aí eu fico me perguntando, né, qual é o objetivo desse controle? Seria padronização de gostos, o próprio controle das relações econômicas, a distinção, assim, fundamental e clara de classes sociais, né, o que visa isso? Né, já que ele responde que a sexualidade, como o senhor falou, né, eu achei fantástico isso, que marcou demais, a própria noção de ontologia está na noção de sexualidade, pelo menos eu entendi com a sua fala, assim, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Aí eu fiquei perguntando, né, a partir dessa constatação do Foucault, o que se visa quando ele constata isso? Ele constata o objetivo maior de uma sociedade que foca na sexualidade, enfim, era só isso. Beleza, nós encerramos as inscrições por aqui, né? Esse bloco ficou mais extenso, com 4 perguntas, e aí a gente fecha as inscrições por causa do tempo e passamos aí para as considerações de cada fala, de cada indagação ao Guilherme. Então, vou dar início com a fala da Edne. Sobre adestramento e a extorsão de forças, que nós temos na área da educação, com a vigilância e a punição, a gente tem um processo muito terrível com as crianças e os jovens que têm algum tipo de deficiência ou que precisam de algum tipo de educação especializada. Eles são completamente normalizados enquanto assexualizados, tá? Como se não tivessem nenhum desejo, como se fossem puritanos, como se não se reproduzissem, como se não tivessem apetite, enfim, é uma coisa escabrosa. Então, é um processo extremamente terrível de se acompanhar. Depois eu posso, não está me vindo à mente aqui, mas depois eu passo para o professor Ricardo o nome de 2 filmes para vocês, acho que estão até no YouTube, para vocês assistirem, sobre como são ignorados, filmes muito bem produzidos, nesse processo de constrição e constrangimento
desse tipo de processo, tá? Então, é muito, muito difícil fazer parte da vida de uma pessoa assim, porque você acaba sendo um desses cúmplices nesse tolimento, tá? Porque a gente faz parte de uma sociedade que aprendeu a fazer isso. Então, a vontade de saber sobre esse tipo de sexo é saber que ele não se desenvolve, é saber que ele não acontece, é saber que ele não é possível, é saber que ele não é desejável, é saber que ele não pode acontecer, é saber que ele vai piorar a situação do doente. Então, é todo negativado o processo. É extremamente complicado. Quando devia acontecer, pelo contrário. Então, os grupos de psicólogos, de psicoterapeutas, que acompanham de maneira especializada esses processos, conseguem auxiliar os familiares, conseguem auxiliar os cônjuges a terem relações sexuais sem constrangimento, sem problemas, sem sofrimento, consegue acompanhar as mães, os pais na adolescência, na puberdade, a entender e ajudar os filhos a entenderem esse processo, tá? Então, tudo isso é muito importante. E conseguem ajudar a entender e a passar por isso com menos constrangimento do que, muitas vezes, nós, que somos os ditos normais, tivemos com os nossos pais, tá? Porque os psicoterapeutas e os psicólogos especializados são ótimos. Então, quando eles trabalham junto com os nossos pais, eles fazem maravilhas. É que nossos pais não trabalharam com eles, tá? Eles passaram sem esse trabalho. Então, quando eles encontram as famílias de alunos com deficiência e precisam fazer esse trabalho, e chega na puberdade, chega na idade da adolescência, você vê a maravilha que é o processo, tá? De explicação, que vai conhecer a intimidade, tem que conhecer a intimidade, é um processo, a hora do banho, como que funciona, a idade mental. Então, tudo isso, gente, faz parte. A não agressividade, a preservação, porque tem os processos de violência sexual. Então, quando você não ajuda essas pessoas a se conhecerem, elas são violentadas por outras pessoas, tá? Elas aparecem grávidas, tá? Então, isso são coisas que não podemos deixar acontecer. E isso também com as crianças que são ditas normais, ditas sem deficiência, sem problema nenhum. Se você não dá educação, né, o que a Edna colocou é muito importante, se você não dá educação sexual na escola, a criança, ela não entende onde ela não pode ser tocada, ela não entende o que é normal e não é normal, o que pode ser feito com o corpinho dela, o que não pode ser feito. Então, isso é um processo que precisa ser dado para todos, tá? A vontade de saber, Foucault, ele é muito importante, e aí eu vou pular um pouquinho e ir voltando no que o Danilo colocou, porque o Foucault, ele traz para a gente, não é um processo de ativismo, façam isso, ou não ativismo, façam o contrário disso. Ele traz uma crítica. E o que a gente vai fazer com essa crítica? Bem, a gente precisa entender essa crítica. Entender essa crítica é entender a nós mesmos. Ora, pensadores e pensadoras em formação, entender a nós mesmos é entender o que nós queremos que seja feito de nós mesmos. Não é pegar a cartilha do que o que Foucault quer que seja feito de nós mesmos. É o que cada um de vocês quer que seja feito. Então, e aí? A gente quer quando Foucault, ele não se
coliga com comunidades X, Y, Z, ele não se coliga com partidos Y, X ou Z. O que ele está querendo dizer? E aqui não interessa, repito mais uma vez, não interessa a vida dele. Não interessa a vida dele. Porque ele explica isso teoricamente. Em suas teorias, ele não se coaduna com nenhuma teoria. Ele explica filosoficamente, argumentativamente isso. O que isso significa? Significa permanecer num processo de constante experimentação, de constante crítica. Então, você critica. O que é criticar? É conhecer, entender. Eu gosto disso, eu entendo isso funciona? Funciona. Então, ok. Não, isso não funciona, isso está trazendo problemas. Então, eu vou arrumar isso. Vou arrumar com qual finalidade? Né? Já vou pular para Tamara. Agora eu volto na Mara. Vou arrumar isso com qual finalidade? Foi o que eu falei para vocês. A biopolítica, ela faz a gente viver. Mas ela faz a gente viver para quê? Para ir no shopping e voltar para casa? Para ir trabalhar e voltar para casa? Para ir para a faculdade e voltar para casa? A gente está vivendo para quê? A gente está vivendo na pandemia e até hoje, depois de um ano de pandemia, a gente não aprendeu sobre afetividade, sobre aproveitar quem está dentro da nossa casa. Continuamos preocupados com atividade assíncrona, com atividade síncrona, com aula, com trabalho, com perda de renda, com quem morreu, e até agora não percebemos que até agora não acariciei, passou um ano de pandemia, eu gastei quantas horas acariciando a pessoa que mora comigo? E, professor, não foi nem horas, eu acho que deu 5 minutos acariciando a pessoa que mora comigo. Olha que loucura. Um ano de pandemia, tô morrendo de medo da pessoa que mora comigo desencarnar, mas eu não sentei do lado dela no sofá e não acariciei, eu não falei para ela deitar no meu colo e fiz um cafuné. Olha, porque o Estado está fazendo eu viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero viver, eu quero a vacina, eu sou biopolitizado, eu quero viver. Mas a Tamara colocou aqui a pergunta filosófica para a gente, eu quero viver para quê? O que eu viso com essa política que só me faz viver, que me aplica vacina, que me faz ir para uma fila de horas, que está me prometendo há um ano viver, e eu estou aqui me segurando para viver, e não fiz um monte de coisa, não viajei, não fui para balada, e não fui clandestino porque eu sou moralista, e não sei o que e tal, porque eu vou viver, eu quero viver, eu vou viver, mas e aí? Vou viver para quê? O que eu vou fazer com essa vida? Né, Tamara? O que a gente vai fazer com essa vida? A gente vai só viver? E aí a Mara, ela coloca um ponto... ela coloca o outro lado da moeda, ou na verdade eu vou colocar o outro lado da moeda que ela não colocou, porque ela está pensando no artigo que ela está escrevendo, né? Ela colocou um artigo aqui, né? Olha o título do artigo dela. Como proliferar a espécie em tempos pandêmicos. Eu adorei o artigo dela. Sexo biopolitizado. Agora tem que escrever, Mara. Vamos escrever? Porque ficou fantástico. Porque o problema da biopolítica é esse. A biopolítica, ela tem que reproduzir a espécie. E a espécie... Eu vi a notícia semana passada em São Paulo. Chegou um ponto em que morreu mais gente do que nasceu. Isso é um problema enorme para a biopolítica. Enorme.
enorme. E quando você escuta um ministro da economia, pode ser de qualquer lugar, falar que tem que morrer gente para poder equalizar os níveis de economia, é porque ele está na lógica biopolítica neoliberal. Ele não está fora da lógica. Quem acha um horror é porque está lá na lógica cristã medieval, não se atualizou, não está moderno. Quem está assim, nossa, que horror isso, é porque é muito cristão ainda. Atualiza. Tá? Então, é um artigo muito interessante. E aí, como é que a biopolítica vai resolver esse problema? Estamos morrendo muito. Como que ela vai fazer a gente se reproduzir se a gente está com medo de encostar no corpo da outra pessoa porque a gente quer viver? Ela deu essa lógica para a gente. Viva, a gente quer viver. Mas ela tem que fazer a gente se reproduzir. Olha o engodo que ela se colocou agora. Ela nunca imaginou isso, hein? Madre do céu, eu quero... Olha só. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês, pela recepção de vocês, professor Ricardo. Mais uma vez, agradeço a gentileza do convite. Adorei passar essas 2 horas super rápidas com vocês, viu? Espero que a gente se veja mais vezes. Vou deixar o meu WhatsApp aqui para a gente se comunicar, tá? Porque eu adoro fazer isso. Eu acho que a reflexão filosófica ela vai acontecendo depois, aí depois vocês podem se comunicar comigo sem problema, tá bom? Eu já ia pedir, olha. Beleza, Guilherme, muitíssimo obrigado. Eu acho que foi bastante proveitosa. Realmente a sua constatação é verídica, passou rapidinho, foi maravilhoso. É sempre bom escutar novas vozes. Eu acho que enriquece o crescimento acadêmico. Eu aprendi isso com meu orientador, o professor Odílio Alzaguiar, lá da UFC. Ele sempre dizia: escute novas vozes que ajudam você a crescer. Né? Às vezes a gente fica sempre ali perto do orientador, e aí a gente bebe, mas é bom beber de outras fontes também. E hoje, vai dizer que essa pandemia não trouxe nada de positivo, né? Fazendo jus aí ao pessoal otimista, teve isso, né? Que conhecemos muitas pessoas e em curta, não precisamos ir a Goiás, nem o Guilherme vir a Fortaleza ou a Sobral, que seria muito caro as duas situações. Hoje, uma coisa positiva é isso, a gente poder receber, beber, trocar ideias. O GEPED fica brindado com suas palavras, com sua exposição, e vamos agora para terça-feira que vem com o Pablo, né, fazendo a abertura e a introdução do curso em defesa da sociedade. O vídeo foi gravado, nós já estamos com a licença do Guilherme de todos vocês, e logo que o tempo e a minha vida permitem, a gente vai estar subindo ele para o canal do GEPED, e ele fica lá disponível para vocês acessarem, reverem o vídeo, né, e certamente solidificarem e consolidarem toda essa exposição feita por Guilherme. Muitíssimo obrigado, meu querido, viu? Até a próxima.